Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre a classificação das palavras. Vamos falar especificamente sobre 3 classes de palavras: os substantivos, os adjetivos e os artigos. Vamos começar falando sobre por que classificamos as palavras. Ora, assim como lá na biologia, agrupar os seres vivos em grupos taxonômicos ajuda no estudo desses grupos a gente a compreender as características de cada um dos filos, de cada animal, de cada ser vivo, né? Aqui no português, para a gente, é muito útil conhecer as classes de palavras, porque por meio da classificação nós vamos compreender melhor como essas palavras funcionam e como que elas atuam dentro do texto. Para nós classificarmos as palavras, nós vamos utilizar 3 critérios básicos, 3 critérios de caracterização das classes de palavras. O critério semântico, que vai levar em conta o significado que essas palavras assumem. O critério mórfico, que vai levar em conta a formação das palavras, os morfemas que compõem as palavras e as flexões que essas palavras sofrem. E o critério sintático, que vai procurar estudar o desempenho que essas palavras têm na construção frasal. Vamos falar então agora da nossa primeira classe de palavra que nós vamos estudar. Mas antes, nós vamos ver um poema de Mário Quintana. E havia uma gramática que dizia assim: substantivo concreto é tudo quanto indica a pessoa, animal ou coisa. João, sabiá, caneta. Eu gosto é das coisas. As coisas, sim. As pessoas atrapalham, estão em toda parte, multiplicam-se em excesso. As coisas são quietas, bastam-se, não se metem com ninguém. Substantivo. O que seria um substantivo? Olha, para nós podermos falar dos substantivos, nós vamos então dar 3 caracterizações para essa classe de palavras. Vamos começar falando do critério semântico, que vai nos ajudar a compreender então o que é um substantivo. Vamos ver. Semanticamente, um substantivo é uma palavra que vai nomear, que vai dar nome às coisas, aos seres, aos sentimentos, aos objetos, às qualidades tomadas como seres. Nomes, portanto, são substantivos. Toda vez que nós nomeamos alguma coisa, por exemplo, quadro, cadeira, né, pessoa, gente, coisa, objeto, mesa, né, toda vez que a gente nomeia alguma coisa, a gente está falando de substantivos. Vamos ver alguns exemplos aí que vão aparecer no nosso vídeo. Menino, rua, chegada, amor, beleza, virtude. Então, quer dizer, nós temos esses substantivos: menino, né, que nomeia um ser humano; nós temos rua, que nomeia um lugar; nós temos chegada, que nomeia uma ação; amor, denomina um sentimento, né, beleza, uma qualidade; virtude também. Vamos ver agora o critério mórfico, morfologicamente falando, né, morficamente falando. Como é que a gente caracteriza um substantivo? O substantivo, ele é um morfema lexical, ou seja, ele tem uma significação externa à língua, né? Ele se refere a elementos do mundo extralinguístico. Então, o substantivo, ele é um morfema lexical que pode sofrer flexões, e ele pode sofrer as flexões de gênero e de número. Vamos ver exemplos. Então, nós temos menino, menina, veja que houve flexão de gênero, do masculino para o feminino. Depois nós temos meninos, flexão aí de número, plural, e meninas, flexão de gênero e de número. Então, o substantivo, morfologicamente, né, veja que nós temos o radical aí M-E-N-I-N, né, um radical que já tem uma significação que se refere a elementos do mundo extralinguístico, e nós temos aí também as desinências e as terminações, as vogais temáticas, que vão completar esse radical. Vamos então agora ver um outro critério que nos permite caracterizar os substantivos, o critério sintático ou funcional, né? Sintaticamente falando, o substantivo se comporta como núcleo de um sintagma nominal. Mas o que seria um sintagma nominal? Bem, quando nós construímos as frases, nós agrupamos as palavras em torno umas das outras, né? Então, esse agrupamento que a gente faz é o que a gente chama de sintagma, é a caracterização de um grupo de palavras em torno de um elemento central. Vamos ver exemplos aí para que a gente possa discutir isso melhor.
Os meninos estudiosos vieram à aula. Quer dizer, nesse exemplo aí, nós temos um sintagma verbal, né? Por quê? Porque os elementos se agrupam em torno do verbo. Os elementos se organizam em torno da declaração verbal. Veja que alguém veio, né? Então, quem veio aí foram os meninos estudiosos. E esses meninos vieram, mas vieram a algum lugar e, nesse caso, vieram à aula. O sintagma verbal, então, é exatamente esse agrupamento de palavras em torno de uma ideia verbal, em torno de uma ação verbal. Os meninos estudiosos realizaram a ação de vir e vieram à aula. Nós temos aí, então, um sintagma verbal, porque o núcleo dessa informação é o verbo. O que seria um sintagma nominal? Se a gente retirar a estrutura verbal, a parte verbal dessa estrutura aí, se a gente retirar o predicado, a gente vai chegar a um sintagma nominal. Veja. Os meninos estudiosos. Nesse sintagma nominal aí, nós temos o quê? Nós temos uma informação que é a informação nuclear, que é a informação importante. Veja, quem é que veio à aula? Meninos vieram à aula. Meninos é a informação nuclear nesse agrupamento de palavras aí que não tem verbo, né? Nesse sintagma nominal. Então, os meninos estudiosos, o núcleo é meninos. Meninos, a gente vê aí então que se trata de quê? Se trata de um substantivo. Sintaticamente. Portanto, o substantivo se comporta como núcleo de um sintagma nominal. Vamos ver outro exemplo. Aquela mãe encontrou o filho. Um exemplo de sintagma verbal aí que a gente está vendo, né? Então nós temos o verbo encontrar e veja que em torno dessa ação de encontrar nós temos dois elementos. Nós temos aquela mãe que realizou essa ação de encontrar e nós temos o filho, que foi o elemento encontrado, foi o ser que recebeu essa ação verbal. Nós temos, portanto, dois sintagmas nominais aí, veja. Aquela mãe, né? Aquela mãe, o núcleo é a palavra mãe. Veja que o aquela se comporta como um elemento que acompanha aí esse substantivo mãe, né? E nós temos no outro sintagma nominal o filho. O núcleo é filho, veja, também um substantivo, recebendo aí uma outra palavra que a gente vai chamar depois de determinante. Adjetivos. Bem, o que seria então um adjetivo, né? Um adjetivo, também para falar de adjetivo, a gente vai precisar utilizar os três critérios de caracterização que nós estamos fazendo para as classes de palavras. Vamos começar com o critério semântico. Semanticamente, um adjetivo é a palavra que atribui ao substantivo uma qualidade, um estado, um modo de ser desse substantivo, um defeito desse substantivo, né? Então, a gente pode então associar ao substantivo uma série de características, uma série de qualidades, defeitos e exatamente essas palavras que a gente vai chamar de adjetivos. Vamos ver então exemplos. Tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Então nós vimos aí, né? Nós vimos inicialmente o substantivo homem. Aí de repente o substantivo homem recebeu um adjetivo, o adjetivo preguiçoso. Esse adjetivo está dando uma qualidade, né? Um defeito, um modo de ser daquele substantivo. Então é uma palavra que está modificando o sentido inicial que a gente tinha do substantivo. E em seguida, nós vimos homem nervoso. Nervoso também um adjetivo porque qualifica, porque caracteriza o substantivo homem. Então, quer dizer, pelo critério semântico, o adjetivo vai atribuir características aos substantivos. Vamos passar agora para o critério mórfico. Morfologicamente, o adjetivo também é um morfema lexical, ou seja, ele se refere a conceitos abstratos do mundo externo, né, do mundo extralinguístico. O adjetivo, portanto, é um morfema lexical que vai poder sofrer as flexões de gênero e de número. Vamos ver um exemplo de adjetivo sofrendo essas flexões. Vamos ver. Nós temos estudioso, né, no masculino, estudiosa, flexionado aí no feminino, estudiosos no masculino plural, e nós temos estudiosas também no feminino plural. Olha, então o que a gente percebe aí no adjetivo, né? O adjetivo, na realidade, ele é formado de um radical, ele tem aí o elemento estude, né? Que é o mesmo elemento que está presente no verbo estudar, que se refere a uma ação, que é uma ação do mundo extralinguístico, tá? Então ele é um morfema lexical. Ele recebeu um sufixo, estudioso, aí, né? E esse sufixo vai exatamente formar o adjetivo, e no final nós temos a terminação. Pode ser uma vogal temática, pode ser uma desinência de gênero e depois desinência de número, para esse adjetivo poder se flexionar. Então temos estudioso, estudiosa, estudiosos, estudiosas. O adjetivo então pode sofrer essas flexões de gênero e de número.
Vamos então agora para o critério sintático. Sintaticamente, como que o adjetivo funciona, como o adjetivo se comporta dentro da frase. Vamos ver. Então nós temos, ele está muito cansado. Notem que dentro desse sintagma verbal nós encontramos um outro agrupamento de palavras, e o agrupamento muito cansado. Como é que nós vamos chamar esse agrupamento de palavras aí? Veja que quando eu agrupo as palavras muito cansado, a informação importante, a informação nuclear desse sintagma, desse termo, é exatamente a informação contida no adjetivo, cansado. Nós temos então um sintagma cujo núcleo é o adjetivo, um sintagma adjetival. Muito cansado, cansado é o núcleo, muito se comporta como um determinante desse núcleo. O adjetivo, então, sintaticamente, é o núcleo do sintagma adjetival. A diferença entre o adjetivo e o substantivo é uma diferença funcional, ou seja, nem sempre a gente vai poder dizer isoladamente que uma palavra é um adjetivo ou que ela é um substantivo, porque dentro do contexto frasal ela pode ocupar ora o núcleo de um sintagma nominal, ora o núcleo de um sintagma adjetival. Vamos ver os exemplos que a gente tem. A rosa estava murcha, Aí nós temos o sintagma verbal, veja que a gente tem o verbo estar aí, e dele a gente extrai um sintagma nominal, o sintagma nominal, a rosa. Veja que rosa aí se refere exatamente a um ser, Se refere a uma flor. Portanto, se está nomeando um ser e se está ocupando essa função de núcleo nesse sintagma nominal, a palavra rosa é o quê? Ela é um substantivo. Agora, se a gente vê um outro exemplo, o que a gente percebe? A gente percebe que a palavra rosa pode, sim, qualificar normalmente um substantivo. Veja, comprou um caderno rosa. Veja que a ação de comprar aí caracteriza, então, esse sintagma verbal. E nós temos também um agrupamento de palavras em torno de um substantivo. Nós temos um caderno rosa. Esse sintagma nominal, o núcleo desse sintagma nominal é exatamente a palavra caderno. Caderno vai se comportar como substantivo. Veja que o caderno recebe uma característica, recebe uma caracterização feita pelo adjetivo rosa. Então, a palavra rosa, nesse caso aí, está se comportando realmente como um adjetivo, porque atribui uma característica, atribui uma qualidade ao substantivo. Então vamos agora ver um outro exemplo. Era um homem infiel. Então nós temos aí, nesse exemplo, o verbo ser está caracterizando um sintagma verbal, mas nós temos dentro desse sintagma verbal um sintagma nominal. Um homem infiel. Veja que nesse sintagma nominal, a palavra importante é a palavra homem, E as outras duas vão o quê? As outras duas vão girar em torno desse elemento central que é o substantivo homem. A palavra infiel, nesse caso, então, ela caracteriza esse homem, caracteriza esse substantivo e, portanto, se comporta como adjetivo. Agora, se a gente pega um outro exemplo, essa mesma palavra infiel pode se comportar, sim, não como um adjetivo. Veja. O infiel entrou na sala. A ação verbal aí é a ação de entrar, Então nós temos um sintagma verbal. Agora nós temos aí, antes desse sintagma verbal, um agrupamento de palavras em torno de uma palavra central, que é a palavra infiel. Então, nesse caso, a palavra infiel vai se comportar como substantivo, porque está ocupando essa função nuclear no sintagma nominal. O artigo que aparece aí, a palavra o, que aparece é exatamente um determinante desse núcleo do sintagma nominal. Nesse exemplo que a gente acabou de comentar, eu falei em artigo, o infiel. Agora, o que vem a ser exatamente o artigo? Para podermos caracterizar, então, o artigo, nós vamos utilizar os nossos três critérios, o critério semântico, o critério mórfico e o critério sintático. Começaremos com o critério semântico. Semanticamente, o que é o artigo? O artigo é a palavra que determina o gênero e o número do substantivo. Por exemplo, você já viu aquelas palavras, que geralmente as pessoas ficam se perguntando se é masculina, se é feminina? Vamos ver alguns exemplos. O artigo ele vai nos ajudar a perceber exatamente se esse substantivo é um substantivo masculino ou feminino. Vamos ver aí. Nós temos o champanhe, quer dizer então que a palavra champanhe é uma palavra masculina. Tá aí o artigo o, sendo empregado antes do substantivo para poder determinar esse gênero para essa palavra. Um outro exemplo. A sentinela. Então a palavra sentinela, mesmo quando se refere a um soldado, mesmo quando se refere a um homem, a palavra sentinela é uma palavra feminina, porque é determinada pelo artigo aí feminino. Então, outro exemplo. Um soprano.
A palavra soprano se refere ao quê? À voz mais alta, à voz mais aguda feminina, né? Então, exatamente por isso, muitas vezes se confunde o gênero dessa palavra. A palavra soprano é uma palavra masculina, um soprano. Outro exemplo, uma personagem. A palavra personagem é uma palavra bastante empregada quando a gente vai falar em narrativa. Ela é uma palavra feminina, e uma personagem. Só que quando a gente diz uma personagem, não estamos necessariamente nos referindo a uma personagem feminina. Pode ser uma personagem masculina sem problema. Então, o artigo é exatamente essa palavra que vai nos dizer, que vai determinar para nós o gênero e o número do substantivo. O substantivo pode estar ou no singular ou no plural, e o artigo vai ter que se flexionar de acordo com essa intenção que a gente tem ao usar o substantivo, no singular ou no plural. Vamos agora passar para o critério mórfico. Morfologicamente, o que o artigo é? O artigo é um morfema gramatical, ou seja, ele não tem significação no mundo extralinguístico. Ele é uma palavra realmente que se refere, que existe, né, dentro da língua. Essa palavra, então, esse artigo, né, ele pode sofrer flexões também. Nós temos o, a, os, as, masculino, feminino, masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural, né? Nós temos também um, uma, uns, umas. Palavra aí também está se flexionando em gênero e em número. Vamos ver então o critério que está faltando, né? Um critério sintático ou funcional. Na construção da frase, como que o artigo vai se comportar? Ou seja, como que o artigo se comporta funcionalmente, sintaticamente? O artigo, ele é um determinante do substantivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o artigo, ele não vai aparecer nunca se não houver um substantivo para ele determinar. O artigo existe em função do substantivo. Não ocorre artigo sem substantivo. Por exemplo, o homem encontrou uma professora, né? Aí nós temos, então, um sintagma verbal. Veja que a gente tem, né, o verbo encontrar, e em torno desse verbo os demais elementos se ligam. Nós temos um elemento aí que vai indicar quem encontrou e um elemento que indica o que é que foi encontrado. Bem, só que quando a gente fala então do artigo, né, vamos passar então para o estudo do sintagma nominal que aparece aí. O primeiro sintagma nominal que aparece. O primeiro que aparece aí é o sintagma nominal o homem, né? Nesse sintagma nominal nós temos o núcleo. O núcleo é o substantivo homem. O é o artigo, é o determinante desse substantivo. Então, o que o substantivo é do artigo? O substantivo é o termo determinado pelo artigo, né? É o termo principal, é o termo nuclear. O artigo é o termo subordinado, é o termo dependente, é o termo determinante. Vamos então agora ver o outro sintagma nominal que aparece nessa mesma frase. Nós temos o sintagma nominal uma professora. O núcleo aí é o substantivo professora, né, que se comporta, inclusive aí, como o termo determinado pelo artigo. O artigo que aparece é o artigo uma, esse artigo uma é o termo determinante, é o termo subordinado, é o termo dependente do substantivo. Aí você poderia se perguntar, né? Se o artigo tem o papel de determinar o substantivo, determinar gênero e número, por que então que a gente usou ora o artigo o, ora o artigo uma, né? O homem, uma professora, já que ele simplesmente determina o substantivo? Não é bem assim, né? O artigo existem artigos de dois tipos. Nós temos os artigos definidos e nós temos os artigos indefinidos. E eles têm diferenças semânticas de usar um, usar o outro, ou mesmo não usar nenhum, né? Então vamos começar a falar então agora de artigos definidos. Os artigos definidos são aqueles que se referem aos substantivos de maneira específica, né? Então nós temos aí os artigos definidos, são o, a, os e as. Nós temos também os artigos indefinidos. Ora, o que são artigos indefinidos? São aqueles que se referem ao substantivo de uma maneira vaga, de uma maneira imprecisa. Os artigos indefinidos são esses: um, uma, uns e umas. Ora, então vamos ver agora quais são as diferenças que vão ocorrer na frase quando a gente não empregar o artigo, quando a gente empregar o artigo definido e quando a gente empregar o artigo indefinido. Vamos ver então os exemplos. Então nós temos aí, gostava de hospital. Veja que nesse exemplo aí, né, quando eu digo que gostava de hospital genericamente, ou seja, de qualquer hospital, de todos os hospitais, uma pessoa que gosta de hospital, não de um hospital específico, mas de hospital genericamente, né? Então o não uso do artigo aí vai levar a informação da frase, a informação hospital, exatamente para o seu sentido não específico, para o seu sentido genérico. Vamos pegar um outro exemplo.
Nós temos gostava de um hospital, né? Nesse caso aí, nós não temos mais, né, aquele mesmo gosto genérico por hospitais. A pessoa aí gostava de quê? Gostava de um hospital qualquer. Não um hospital específico, né? Mas de um hospital qualquer, um hospital que não está preciso, não está determinado, está impreciso, está vaga essa ideia. Vamos passar então agora para um exemplo em que a gente usa o artigo definido. Veja, temos aí gostava do hospital, esse do aí sendo de mais o, né? Preposição de mais o artigo masculino o, de mais o, do. Então gostava do hospital. Veja que, nesse caso, quando a gente utiliza gostava do hospital, tanto falante quanto ouvinte já sabem sobre qual hospital se está falando. Gostava do hospital, daquele hospital sobre o qual nós estamos falando. Daí nós usamos o artigo definido. Então veja que, não utilizando o artigo, nós temos um sentido genérico. Utilizando o artigo indefinido, nós temos um sentido impreciso, vago. E quando a gente utiliza o artigo definido, nós temos um sentido específico para o substantivo. Então as diferenças entre não usar o artigo, usar o indefinido e usar o definido estão aí assinaladas. Vamos ver um exemplo disso ocorrendo dentro do contexto textual, ou seja, vamos ver como que num texto o aparecimento de um artigo definido ou de um artigo indefinido pode modificar a ideia que a gente tem a respeito daquele texto. Veja, Luciana sempre reclamava porque saía só com mulheres. Aí nós temos duas opções agora de sequência para esse texto. Como que a gente vai dar continuidade a esse texto? Com a frase que está na letra A ou com a frase que está na letra B? Vamos ler então cada uma das duas. Letra A. Certa vez, um homem a convidou para um baile. Na letra B, certa vez, o homem a convidou para um baile. Então nós temos aí duas opções. Qual você acha aí que vai completar com mais lógica, com mais coerência esse texto? Vamos voltar então para lá. Veja, quando a gente diz um homem, é um homem genérico. Quando a gente diz o homem, é um homem específico, que tanto o falante quanto o ouvinte sabem qual que é. Nesse contexto que nos apresenta aí, né, nós temos exatamente, há alguma referência a algum homem anterior, ou seja, há referência anterior a algum elemento masculino aí nesse texto? Não. Então, nós queremos um homem novo, uma entidade nova que aparece nesse texto, um elemento novo que aparece nesse texto. Veja então como vai ficar. Certa vez, um homem a convidou para o baile, porque se trata de um homem que está aparecendo agora na história, né? É um elemento novo, é uma entidade nova no texto. Agora vamos mudar o contexto e vamos ver se a resposta será a mesma. Luciana gostava muito de Pedro, a quem conhecia desde a infância, né? Então aí nós temos um outro contexto e agora a gente vai ter que usar ou a frase da letra A ou a frase da letra B para poder completar coerentemente esse texto. Vamos ler então agora cada uma dessas duas. Certa vez, um amigo a convidou para um baile. Letra B, certa vez, o amigo a convidou para um baile. Veja que se a gente quiser dar uma coerência para esse texto, deixar esse texto fechado, lógico, nós vamos precisar fazer referência exatamente ao Pedro, que é o elemento que apareceu anteriormente. Não se trata mais de uma entidade nova no texto, é uma entidade antiga, é um elemento antigo no texto, né? Então aí, nesse caso, nós vamos completar com a letra B, como você está vendo aí, né? Veja que Luciana gostava muito de Pedro, a quem conhecia desde a infância. Certa vez, o amigo a convidou para um baile. O amigo quem? O Pedro. Já está definido, já está especificado, já está claro sobre quem se está falando. Nós falamos que quando a gente emprega o artigo, nós estamos determinando, então, gênero e número do substantivo, né? Só que muitas vezes, o que pode acontecer? Um mesmo substantivo, se a gente puser um artigo diferente, pode ser que esse substantivo mude de sentido. Vamos ver alguns exemplos para a gente ilustrar isso. Temos o capital, a capital. Veja que a presença do artigo masculino ou a presença do artigo feminino vai modificar o sentido, a ideia que a gente tem a respeito desse substantivo. O capital se refere ao dinheiro. A capital vai se referir ao quê? À cidade principal de um país, geralmente, né? Vamos ver outro exemplo. O cabeça, a cabeça. O cabeça é o chefe, é o líder. A cabeça é uma parte do corpo, né? Então veja que mudando o artigo, mudando o gênero do substantivo, o substantivo vai acabar mudando de significado. Vamos ver outro exemplo.
temos o caixa e a caixa, né? O caixa é aquela pessoa que trabalha atendendo num supermercado, por exemplo, né? A caixa é, por exemplo, quando a gente entrega uma caixa de bombom para uma pessoa. Então veja que aí também temos essa modificação no significado do substantivo pela mudança de gênero. E quem está indicando exatamente essa mudança de gênero para a gente, nesse caso, é o artigo. Agora vamos ver um caso em que, exatamente pela ausência desse artigo, exatamente pela ausência de um determinante para o substantivo, a frase acaba se tornando ambígua, ou seja, com uma duplicidade de significação, uma duplicidade de sentido, né? Vamos ver esse exemplo. Aquele país tem capital para sediar as Olimpíadas. Quer dizer, essa frase está ambígua exatamente pela questão do gênero do substantivo. Capital está sendo tomado no gênero masculino, né? Se for nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a palavra capital se referindo a dinheiro. Então, aquele país teria dinheiro para sediar, então, as Olimpíadas, né? E se a gente tiver, aquele país tem capital, capital feminino, no caso, né? Se for a capital, a gente tem aquele país tem a cidade principal para poder sediar as Olimpíadas. Então, é um caso em que a não ocorrência de um determinante para o substantivo vai gerar uma duplicidade de leitura para a frase.